E aí, gente? Estamos ao vivo, hoje pelo Instagram, né? Não pelo Instagram, não, hoje pelo Facebook. Uma ótima tarde para todo mundo aí. Vamos chegando na nossa live, o hashtag podcast, o seu podcast mais paranaense que você já viu. E a gente está aqui para mais um episódio, hoje é o 4º episódio do nosso hashtag podcast. Um alô para todo mundo e ele que hoje tá numa chiqueza só que, olhe, meu Deus do céu, como é que você tá, Mauro? Temos um evento hoje, né, Lu? Tem que dar uma caprichada um pouco, né? Pelo menos tomar um banho, já é sábado, né? É o dia. Hoje é o dia, já começou com banho, já, né? Você embalou, hein, Mauro? Isso aí. E hoje, Mauro, a gente tem uma convidada muito especial para falar com a gente. Prometo para você que hoje não é ninguém de academia, tá? Que você ficou meio, né? Eu não aguentava mais isso. Todo mundo querendo convencer o Mauro para ter uma vida fitness. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela, com a Mayara Klauser. Ela que é crítica de bar, Mauro. Olha só, tudo bom? Tudo bem, gente. Muito obrigada pelo convite. Então, hoje a gente vai falar sobre os bares. É isso aí. Vida. Hoje eu vim convencer o Mauro para ir pro bar comigo. Olá, Mauro. Já tô com roupa ali, né? Tá lindo demais. Já tá com roupa de ir. E quem tá com a gente aqui também é o Acácio, nosso master. Tudo bom, Acácio? Tudo bom. Hoje é um prazer entrevistar aqui a Mayara. Obrigada, Acácio. Tem 4 anos que eu tô aqui no Paraná. A primeira amiga que eu tive foi a Mayara e o Cairo. Que legal. Então, hoje o papo é sobre os bares da vida, da cidade, da região. E, Mayara, vou pedir para você contar um pouquinho da tua história, tua formação, como que você veio vindo até chegar como crítica de bar. Bom, eu tenho experiência na comunicação. Eu sou jornalista formada. Trabalhei em rádio também, pouco tempo, mas tenho aí uma experiência na rádio. Trabalhei em TV a cabo, TV aberta. Trabalhei na assessoria de imprensa em órgão público, né, na prefeitura aqui no caso. Sou pontagrossaura mesmo, nascida aqui, cresci aqui. Fiquei só 3 anos fora da minha cidade, em Londrina. E foi lá que eu conheci bares muito diferentes do que tínhamos aqui em Ponta Grossa. Ainda tinha, na época que eu fui pra lá, Ponta Grossa era um lugar assim que o desenvolvimento era devagar. Era muito diferente do que é hoje. Mudou muito. Quando eu voltei pra cá depois de 3 anos, estava muito diferente. Voltei porque casei de novo com outro marido, que veio de Minas Gerais também pra Ponta Grossa. E aí, com ele, essa coisa do bar foi despertando mais. Porque ele gostava dos bares diferentes do que eu frequentava. Ele frequentava mais bares, botecão mesmo, né? E a gente Os boteco raiz. Os boteco raiz mesmo. Meu pai já era também muito frequentador desses bares raiz em bairros. Eu sempre escutava o meu pai falando sobre... Pra mim era como se fossem personagens. Então, assim, ele chegava em casa, contava pra minha mãe como eram os amigos dele do bar, que era ali perto de casa, né? Ali na Vila Mariotília, onde eu cresci, nasci. E aí ele contava, fulano, tinha o bar do Petrúquio ali perto do Santa Terezinha, que era super famoso, muita gente ia pra lá. Então... ele conheceu muita gente ali, daí tinha muita história, era uma coisa... Era mágico ele contando, eu era uma criança, mas pra mim era uma coisa muito doida, assim, ele contando. E eu ficava me perguntando, por que só meu pai pode ir? Ele levava o meu irmão, criança, minha irmã também, criancinha. Mas a minha mãe não podia ir, eu ficava, né, criança, perguntando por quê. E aí, com o Cairo, o meu atual marido, comecei a frequentar os bares e eu vi que não era uma coisa... só de homem. Não mudou. Era o mundo masculino mais. Não, era totalmente diferente mesmo. E que ano era isso, Mayara? 2018. Comecei a frequentar com ele. E aí a gente foi frequentando e eu fui vendo assim que famílias frequentavam aquele bar. E dentro do bar mesmo, os donos ali tinham uma família também. Então eu fui vendo um universo muito diferente daquilo que eu tinha visto com meu pai. Uhum. E aquilo começou a me despertar uma curiosidade, assim... Eu queria
saber muito mais sobre o mundo ali, porque a gente conhecia as pessoas de uma forma que você não conhece em outros lugares. No bar a gente faz muita amizade. Vai do pobre até a pessoa milionária. Você encontra no bar pessoas assim que têm muito dinheiro e as pessoas que também são muito simples. Então é um universo muito paralelo, assim. Eu fiquei encantada com aquilo. E aí a gente casou, enfim, foi morar junto e tal. Aí um dia a gente tava bebendo chopp lá no mercado e tem um barzinho ali, um quiosque. E aí contando pra ele que... eu gosto muito de ler críticas de teatro, de cinema, eu gosto muito dessas coisas. Mas eu jamais poderia escrever alguma coisa assim, crítica gastronômica, qualquer crítica que existe, porque não acho que sou apta para isso, mas eu poderia fazer críticas de boteco, porque eu gosto disso. Ele, por que você não faz crítica de boteco? Não Como existe, assim, né? Fiz lá uma criticazinha, escrevi uma coisinha ali sobre o quiosque. Gente, foi muito do nada. O pessoal começou a comentar, achou interessante e... eu vi, assim, que aquilo despertou o interesse das pessoas e foi muito na brincadeira. Depois eu fui procurar. Existem críticos de bares? E eu vi que existem. Existem jornalistas que escrevem para Veja São Paulo, Veja Rio, no Estadão. Então, existem. Mas só homens. Só homens. Só homens. Aí que eu fui pesquisar se existiam mulheres. Não existem estudos de mulheres sobre botecos, bares, nada. Nem estudo científico. Então você é a primeira crítica de bar mulher. Do Brasil, pelo menos, sim. No mundo, eu ainda não consegui chegar nesse... Provavelmente, né? Porque ainda vivemos num mundo machista. O Brasil está muito à frente nessa questão, mas... no Brasil, eu sou a primeira e também desenvolvo um estudo científico sobre isso. Porque eu quis ir mais além de só fazer uma página fazendo críticas. Eu fui estudar, voltei a estudar, agora eu faço turismo, porque lá tem... dentro da faculdade de turismo tem as matérias de alimentos e bebidas, atendimento. O turismo em si, ele está muito incluso nesse universo dos bares, restaurantes. Então, tinha tudo muito a ver. Não quis fazer mestrado, não quis fazer pós-graduação, não. Eu quis fazer a graduação para eu voltar, porque eu não sabia mais como fazer um artigo, uma coisa científica mesmo. Então, agora, estou desenvolvendo um estudo científico sobre isso mesmo, sabe? Sobre o mundo dos botecos em geral, que não é tão estudado. Então, é um pouco difícil você achar ali autores, alguma coisa científica sobre isso, mas estamos aí, estamos estudando. É uma coisa que vai muito além do home office, né? Muito além, apesar do home office ser ali o carro-chefe. Muito, no Paraná, é um objeto central ali, né, do bar, que faz parte, não adianta, é da nossa cultura, né? Sim. Mas é muito além, tem muito a ver com a sociedade, tem muito a ver com política, muito, muito, muito a ver também com o nosso crescimento como sociedade em geral, sabe? Não só no Brasil, é do mundo. Então, muita coisa aconteceu nos botecos, nas tavernas, né? Enfim, todo esse começo dessa aglomeração ali do pessoal nesse espaço. E me diga uma coisa, você começou daí, tipo, despretensiosamente, aí você começou a desenvolver algum tipo de critério, passando, assim, a conhecer os bares, o que você chegava, o que era a primeira coisa que você via, como que funcionou o início, assim? O início, né? É tipo o início de namoro, tudo é lindo. Então, a gente ia nos botecos, era uma coisa muito informal mesmo. Mas você não avisava nada, você só chegava? Não, eu só chegava. Ninguém sabia, então era muito mais fácil fazer uma crítica mesmo, né? Porque você escuta a palavra crítica, as pessoas acham que você vai para criticar negativamente. Que não é bem
isso, o que quer dizer a crítica. A crítica, na verdade, é um conceito textual que não é necessariamente falar mal de algo. É só você dar um feedback sobre alguma coisa, mas as pessoas não entendiam isso. Então, chegava sem avisar, tinha os critérios. Claro que antes eu fui estudar muito sobre crítica gastronômica, fui saber como é que os críticos fora daqui, como eles faziam, como eles escreviam, o que eles viam. Claro que para uma realidade muito diferente. Aqui, a nossa realidade aqui é diferente, né? Os bares aqui são diferentes. O que eles faziam, eu também não podia fazer exatamente como eles faziam. Mas fui colocando os meus critérios, avaliando mesmo. E foi assim que eu fui fazendo, só que foi crescendo. Foi crescendo, as pessoas foram começando a contratar. E aí já não é mais crítica. Se a pessoa vai pagar você para fazer, você vai falar mal? Você vai botar alguma observação ali? Gente, vamos ser bem sinceros. Tá pagando, eu vou mostrar o que tem de melhor. E aí, o que mudou muito, o que eu faço esse ano, assim, mudou muito essa questão. Eu ainda faço críticas, mas em lugares que eu chego sem avisar que eu vou. Mas tem muitos parceiros meus, mas não vou fazer em lugares, por exemplo, que eu não gosto. Porque tem lugares, aqui em Ponta Grossa mesmo, tem uns 2, 3 bares que eu não piso. Que eu acho que são... que tem muitas questões negativas que eu jamais faria, nem uma parceria comercial, por exemplo. Então, eu tenho isso comigo, assim, sabe? Virou uma página comercial, óbvio. Tem alguns lugares que não me chamam e eu vou lá para fazer crítica, mesmo uma avaliação de verdade, falo. Se a pessoa não gostar, infelizmente, né, não é um problema meu, a gente tá ali. Mas, enfim, é uma coisa sempre respeitosa também, porque no começo eu também não pegava tão leve. Hoje, não. O que não é tão positivo, eu vou lá e falo pessoalmente pro dono de bar, sabe? Então, é aquela coisa mais leve mesmo. É uma coisa mais tranquila. E, sim, tenho parceiros comerciais, mas só os parceiros comerciais que realmente eu acredito, que atendem bem, porque que atendem nome, né? Exatamente, que atendem aos critérios que eu tinha lá desde o começo também, sabe? Não é porque são meus parceiros comerciais que eu posso simplesmente colocar ali na minha página e não é assim. É crítica. E um exemplo, assim, alguma curiosidade de algum lugar que você foi e pensou assim, não, eu não acredito que eles estão fazendo isso aqui nesse lugar. Nossa, tem um lugar, e o lugar é bombado, aqui em Ponta Grossa, fica... Não, nossa, se eu falar o nome onde fica... Lá tem vários bares ali na rua. Assim, a gente chegou... A gente não foi bem atendido. Tudo bem, sabe? Ninguém precisa... Ok. Eu acho que os funcionários também não têm... Ai, nossa, obrigação. Poderiam atender melhor? Poderiam, mas enfim, ok, passou. Aí a cerveja chegou quente. Isso é grave. Isso é grave. Pô, você tá no Brasil. Se eu estivesse na Alemanha, se eu estivesse em algum país, né? Diferente daqui, a gente entende que a cultura... É temperatura ambiente. Mas, pô, você tá no Brasil num calor que tava, sabe? Tá. Ok. E a gente viu eles atendendo e... Assim, a gente viu muita coisa errada. E o lugar é lindo lá dentro. Bombado, tal. E a gente conhecia a banda, o cantor. Depois a gente ficou sabendo. E eu gravei ali, né? Fiz, pô, vou fazer uma crítica porque o lugar é tão legal, né? Não ia falar do atendimento e tal. Mas aí a gente soube que eles tratavam muito mal a equipe da música, a equipe que trabalha para eles. Assim, eles... Cara, horrível. Por trás, porque você tem que entender também essa questão de fazer... ou crítica de bar, é porque você tem que entender também que ali atrás do balcão existe o dono do bar, existe uma família, né? Existe um comerciante, existem várias questões. Mas nesse caso também tinham os colaboradores que sofriam ali, trabalhando mal pago, e aquilo refletia neles e refletia nos clientes. Era uma coisa horrível, assim.
um deles, sabe? Então, esse foi, assim, uma coisa inacreditável. Teve outros, assim, que a gente também fica, meu Deus, como que essas pessoas atendem? Como que esse bar continua cheio? Que coisas que, assim, sério, eu acho que é muito mais do público não valorizar o que ele está consumindo. E eu vejo que em questão de Ponta Grossa, o Mauro vai poder opinar também bastante aí. Tem lugares aqui em Ponta Grossa que são tradicionais já, né? Isso. Aí, esses tempos atrás, eu voltei num desses lugares tradicionais. Aí eu pensei assim, meu Deus, cadê aquele lugar que eu vinha na minha adolescência? Parece que se perderam, não sei se trocou de geração para geração e não deu certo, mas dá uma tristeza de ver isso. Sim. Já imagino qual seja o lugar, porque eu tive a mesma sensação. Eu fiquei muitos anos sem ir. E quando eu voltei, eu fiquei tão decepcionada. Decepção, né? Essa é a palavra. Uhum. Porque esses lugares, eles marcam uma geração. Marcou a minha também, sabe? É um lugar bem tradicional, né? Bem tradicional. E é triste o que virou. E nesse trabalho, a gente consegue ver muito nos bastidores. Então, a gente vê uns erros, assim, que... às vezes não tem nem como a gente dar um suporte. Eu tive uma experiência ruim também nesse lugar, que às vezes as pessoas não valorizam, não é só o cliente, o bolso do cliente principalmente, mas a qualidade de como tá funcionando tudo ali. O mundo muda, né? São outros tempos, acho que a gente tem que acompanhar também. A cidade cresceu, existem concorrentes, a concorrência ela aumenta e você tem que se adaptar. Tem gente que não se adapta, tem gente que acha que tá tudo certo, que o problema são os outros, que o problema são os clientes que não entram na... Então, assim, é bem complicado porque são empreendedores que acham que eles ainda estão certo. É complicado. E a gente até comentou esses tempos atrás com a Cássia, né, falando um pouco da região. Castro, antigamente tinha 2, 3 opções. Agora tem tanta opção, né? Pois é. Tem um ano que eu tô em Castro e só tinha, na verdade, uma opção de bar. É um bar até do meu amigo lá, o Banana. O bar da Novaes. Um bar muito bom. Eu adoro. Eu Você adoro. ama o bar Novaes, né? A gente foi lá, é muito legal. O bar dele é muito bom. Mas só tinha ele ali, não tinha opção. Hoje abriram mais... Não, tinha 7 4 gatos bares. também. É o 7 Gatos. Mas sim, o bar mais... Sim. 7 Gatos já é mais um nível Elite, mais assim. Elite. Mais elite. Só que agora abriu... O que eu achei engraçado, abriu lá mais 4 bares, né, Lu? O Black Bar, Cadillac, a Tech e a do seu amigo lá. A do meu amigo lá, Dairy Beer, que eu acho fantástico. Eu acho que é o bar mais lindo da região. Eu quero conhecer. É lindo, é incrível. Como que é o bar? Qual que é a vibe do bar? É country. É um bar com uma Legal. levada country. Tem 3 espaços gigantes lá. Parece que você tá em outro lugar. É diferente? É. Isso é muito legal. Era uma coisa que estava faltando muito aqui na região mesmo. Sim, mas o que eu achei interessante, só tinha esses 2 bares. E hoje, fomentou a cidade desses bares. Você vai em todos os bares, são todos lotados. Sim. Você não encontra local. E porque não tinha. Era só no bar ali do Banana, no Novaes, que é muito bom. Lá No Alessandrinho. E enchia ali, o pessoal vinha para Ponta Grossa, vinha para outros lugares. Não, a cidade ficava parada. Hoje não, a cidade fomentou. Castro hoje, você pode ir lá sábado hoje e dar uma volta, todos os bares estão cheios, a cidade está movimentada. Eu achei interessante isso aí. É muito legal. O próprio Banana até falou, quando eu fui lá, ele falou assim que a concorrência não é ruim. Não, porque te fomenta você fazer algo novo. Exatamente. Né? O turismo traz turismo. Eu acho que falta muito para as próprias cidades mesmo. Não é porque eu estou fazendo curso de turismo, mas é porque hoje eu tenho um outro olhar sobre essa questão. O turismo, ele fomenta muito, nos bares, são nos restaurantes, são nos bares que os turistas vão para conhecer a cultura da cidade. Então, faz parte também disso, gira economia. São tantas coisas, falta um pouco, assim, o pessoal abrir um pouco a cabeça sobre isso. E a gente vê que a nossa região aqui dos Campos Gerais, hoje em dia, tem para todo tipo de público os bares, né? Isso é muito legal, né? Tinha uma época que era só
barzinho rock, ou tinha uma outra opção que era pra galera do sertanejo. E era isso. Não tinha um meio termo. Pra samba, meio Acho que aqui em Ponta Grossa, na época, como é que era o nome do bar que tinha? Era o Sol de Verão. Isso, eles reabriram, inclusive. Reabriram? Aham. Nossa, eu não sabia. O Sol de Verão, gente do céu, tava no ápice do... Verdade, eles tinham pagode, né? Acho que na época. Era pagode na época. Eles Aham. reabriram, nossa, mas tá maravilhoso, assim, o bar é bem grande e tal, é bem, bem legal mesmo. Abriram até melhor. Nossa, que bacana, é bom saber isso aí, né? Ó, isso aí deixa a gente feliz, né? Sim, aham, e vai visitar porque vale muito a pena, assim, comida boa, atendimento bom, assim, é bem legal mesmo. Você já foi, Mauro, no Sol de Verão? Lembra do Sol de Verão? Já fui, Lu, numa época da faculdade. A gente saiu de uma aula que estava muito boa, né? Tava agregando valor, né, ao nosso conhecimento. Uma aula que não fez falta nenhuma. A gente foi no Sol de Verão, foi muito legal. Não, era... E o Sol de Verão, ele era assim, era um público misto, né? Era de a elite até lá aquela pessoa lá que trabalhou o dia inteiro no sol e foi lá pra curtir. Isso, aham, isso era muito legal. Hein, Mauro? A Mayara também, ela é barman, ela faz uns vídeos ali. E eu e você, nós temos que ir lá fazer uma crítica pelas bebidas dela. O que você acha? Quando que é o test drive? É só marcar o Lá test em drive. casa, vamos fazer o fazer. contrário, né? Especialista, né? Sim. Com todo vamos lá beber. Eu acabei fazendo também curso de barman, faço curso, oficina, tudo que tiver nesse envolvimento aí de bebidas, mundo etílico em geral e até sobre comida, assim, eu tô fazendo, porque... Você tem que ter propriedade pra saber Sim, exatamente o que exatamente. você tá avaliando, né? Olha, pelo amor de Deus, não é uma crítica à nova geração, mas eu não quis chegar assim e simplesmente falar sobre bares. Aham. Qualquer tiozão do bar vem aqui e fala sobre bar. Mas assim, eu quis ir a fundo, eu quis realmente, sabe, conhecer no geral do botecão raiz até os... Porque, assim, hoje qualquer pessoa de qualquer classe social pode frequentar ou o bar mais de vila até o gastrobar, rooftop, né? Fala. Isso, rooftop. Pode frequentar, assim. Hoje são outros tempos, então todo mundo pode, mulher, até família. Os bares hoje têm espaço kids, os gastrobares, né? Então hoje tá muito mais democratizado. E eu não queria chegar na rede social simplesmente falar, olha, tem o bar. Não, quero chegar lá e saber se o drink é bom mesmo ou é uma droga. E sabe o que é legal dessa nova leva, assim? Porque agora, por exemplo, eu tenho lugares que eu vou sozinha, entendeu? Tem bares que eu sei que eu posso ir sozinha. Né? Lá em Castro eu sei o qual posso ir. Aqui também eu já fui várias vezes sozinha. E não ser incomodada. Não ser incomodada. É você chegar lá, você beber a tua bebida, comer o que você quer comer, ouvir a banda que tá tocando, sem ninguém vir te incomodar. Né? É muito bom. Nossa, é demais. Hoje a gente sabe a sensação que os homens tinham antigamente, que só eles iam beber uma, assim, depois de um dia cansativo, tomar uma e depois ir para casa. Hoje nós também temos esse direito, podemos. né? Beber com profissionalismo e pontualidade. Eu sempre digo, eu não gosto do cara que chega atrasado no bar. Se você marca um horário, o cara primeiro tem que ser pontual, né? E achei interessante isso que você falou de fazer o curso do barman, porque uma coisa que acontece muito em bar é a bebida falsificada e o drink alterado, né? Quando os ingredientes são alterados. É legal você ter essa propriedade de já ter você mesmo preparado o drink, feito com os ingredientes certos para saber opinar, né, sobre isso. Sim, nossa, e tem tanto bar, Mauro. Infelizmente, assim, eu vou dizer que a maioria vende bebida falsificada. E é triste, né? Porque vamos citar um exemplo. Não é barato. Não é barato. O cara pede uísque, ele senta no bar, pede uísque. Se ele pede um uísque é porque ele tem dinheiro para pagar. Então, já que ele está pagando, venda no mínimo o uísque que o cara pediu, né? Venda uma coisa de qualidade, né? E outra coisa, eles também contratam
Tem bar que contrata... Eu não quero soar, assim, arrogante. Mas hoje nós temos pessoas que realmente entendem, que realmente se interessam pelo mundo do bar ali, né? Então, temos profissionais ótimos. Mas tem bar que não se preocupa com isso. Pega ali o tio da esquina, faz aí um drink, sabe? Mas ela quer, agora vou sacanear você, né? Ela quer acabar com o capeta da praia, não é assim? Não. Deixa o capeta lá, né? Olha, não, é assim, é o equilíbrio. Primeiro, você bebe, você paga carinho ali pela bebida de qualidade e que não seja falsificada, para mais tarde, quando você estiver bem tchuco, você vai lá no capeta e aí você acaba com o teu fígado. Vamos começar uma campanha. Não ao fim do capeta da praia. Não, pelo amor de Deus. Tem história e é pro resto da vida. E o capeta da praia era assim, né? Você tava lá bem de boa, ai que docinho, ai que bom. Tomava 1, tomava 2, 3. Quando você levantava, parecia que vinha um martelo na tua cabeça. Pum! Quando levantava, né, Lu? Porque normalmente o cara ficava por ali. Horas ali. E hoje com o celular, nós não vivemos isso, né? Mas hoje com o celular eu acho que é quase uma recriação do morto muito doido, né? Nossa, sim. Ixi, já fui muito companheira do capeta. Mais ou menos isso. E você só vai se dar conta, por exemplo, que nem o Mauro falou desses bares que a bebida é alterada no outro dia, né? Sim. No outro dia que você vê o estrago que foi. Não, e a higiene, né? De que é feito os capetas, ou desses festivais que eles vão colocando ali no mesmo liquidificador, um outro leite condensado e outra pinga. Nossa Senhora. Mas não vou mentir que era bom, né? E não fica só nisso, né? Lembra do lanche, o lanche do tio da esquina, que ele não usava luva, dava um tempero, saudades, aquele suorzinho dele ali, né? Sim, e que a gente pagava barato, né? E vinha muito recheio, vinha um hambúrguer de respeito. Pô, trocava pelo passe, né, do ônibus. Gente, eu acho que sabe qual um cachorreiro, digamos, que tinha aqui aqui na avenida, acho que é aqui embaixo, que ficava, que depois virou o Caprite, que era... Sim. Aquele ali era o point, que daí no inverno tinha uma canjinha. Você lembra? Sim, que todo mundo chegava ali pra pegar antes de ir pra casa. Era muito bom. O meu marido, ele é mineiro, então ele tá... 16 anos, amor. 16 anos, né? Você tá aqui. E eu conto pra ele sobre os points aqui da cidade, né? E Caprite foi um lugar, assim, que meu pai... A gente passeava no domingo em Ponta Grossa, que dó, né? Não tinha lugar. Não. Ou era Bibas, ou... Aí começou a Caprite, e era no carrinho, né? Meu Deus, como era... Era maravilhoso. Bom, era muito bom. Eu era novinha, assim, mas meu pai levava a gente passear no centro. E comer o lanche ali no carrinho. Cara, como era bom. Meu Deus, bons tempos. Mayara, quando você vai voltar com os tours de bares? Primeiro tem que ser nós aqui, ó. A Lu, o Mauro. Eu quero voltar, eu tenho esse projeto, né? Tour de bares. Ano passado eu não pude, porque a gente estava fazendo a construção da casa. Tive que voltar, porque assim, teve um tempo que eu comecei a me dedicar pro Instagram, né? Pro Crítica de Bar, para estudar e tal. E aí, ano passado, a gente se viu assim. Era obra da casa e a gente casou no final do ano. Então, eu precisava dar uma ali... Eu escolhi. Tranquei a faculdade, continuei com Crítica de Bar, mas assim, era muito menos. Uhum. Então, eu não podia também continuar com o tour, porque o tour também exigia tempo. Não pude continuar com esse projeto. Continuei só com o Crítica. Aí saí da prefeitura, que eu tava lá. Em janeiro, comecei de novo. Crítica de Bar, agora outros projetos e tal. Então, se Deus quiser, Cássio, agosto, por aí. Quero voltar logo com o tour de bares. É um tour que eu faço em alguns bares, por exemplo, Rua 15 de Novembro. Nós temos alguns bares ali, a gente passa pelos bares, eu conto sobre a história desses bares, sobre o objetivo ali do dono. A rua mesmo ali, a 15, tem uma história, né? Então, eu conto também sobre isso, a gente acaba entrando nessa. Então, não é chegar lá só e beber. Não, e a gente faz amizade lá, né? Você fez amizade também, Não, né? sim. O primeiro bar
Ninguém se conhece, todo mundo fica bom. É verdade. Aí no segundo bar, e aí, tal. No terceiro bar, tá todo mundo abraçado. Todo mundo... Cara, é uma experiência muito legal, né? Eu tenho muita saudade. A gente conheceu uma menina que ela... você lembra de onde que ela era? Eu não sei se você estava nesse. Que ela era... Nossa, ela era... Da puta que... Lá do Pará? Do Pará. Imagina, ela veio pro tour de bares aqui, porque o namorado dela era daqui, né, tal. E a gente conheceu ela, assim, até hoje. Ela me segue, a gente conversa, assim, é muito legal, assim, muito jóia E você mesmo. está começando isso em agosto, logo no mês do Cachorro Louco. Ela vai voltar. Viu, Se Deus Mauro? quiser, em agosto. Sim, Esse projeto você quer acompanhar, né, Mauro? Pô, ainda mais em agosto, mesmo Cachorro Louco. Você tá super convidado. Vamos lá. Vou trazer o convite aqui pra vocês, quero que vocês Ai, participem. que legal. Vamos sim. Muito legal isso aí. Tem aquele negócio, né? Aquela brincadeira que você não faz amizade num lugar tomando leite. Eu acho isso aí olha lá, e vem ele com leite. Peraí, não seja assim maldosa. Estamos com a campanha do nosso leite natural da Castrolanda. Tem momentos pro leite. É direto da nossa cidade do leite. Toda manhã, no seu café da manhã, não esqueça do leite natural. Ah, e dá pra fazer drink com leite. Olha. E ele fala assim, né, que não faz amizade, mas é que no bar você tá mais propício mesmo, você já tá mais aliviado da tensão do teu dia, você tá ali relaxado, né, tomando ali alguma coisa que seja da tua preferência. Aí lógico que fica tudo mais fácil pra você fazer as amizades, né? Nossa, muito, principalmente nos bares raiz, né? Você vê muita cultura, muita gente diferente, é muita história. Então, você senta ali no balcão, ou aquele espaço do bar raiz, ele é perfeito para isso. O espaço mesmo, eu acho que é para isso, assim, é isso que me encanta nesses bares. Nós temos hoje muitas outras modalidades de bar, que tem o gastrobar, o boteco, o botequim, o barzinho. Um é diferente do outro, mas o bar raiz, para você fazer amizade, meu Deus, ele é sensacional. E cada bar tem uma cultura, tem uma história, né? Sim, e tem aqueles clientes que são fiéis. E eles estão ali junto com o dono do bar, ali fazendo amizade com as pessoas novas e dando boas-vindas. Contando as histórias do que já aconteceu. Nossa, exatamente. E isso me encanta mais até do que... E eu adoro, assim, fazer turismo gastronômico. Eu adoro restaurante. Gosto, de verdade mesmo. Mas bar, gente, tem uma magia, assim, que nenhum restaurante tem. E Você já assistiu no YouTube aquele Pelos Bares do Mundo com o vendedor Chico Raiz, aquele vendedor de carro? Eu sou fã dele, eu adoro, eu acho maravilhoso. Você tem que inventar um adesivo para você também. O Chico vai lá e chegar e colar o adesivo dele. Esses dias eu fui no bar da Zenaide do Sargento Junks, não sei se você conhece, ele é de Blumenau. O Sargento Junks também é um cara que... desse mundo dos bares, assim, mundo etílico, ele bebe muito cerveja, ele faz uns reviews de cerveja na internet, acho que você já deve ter visto que ele fala, essa é a Bavária, boa, muito boa. Enfim, depois procura lá o Sargento Junks, assim, que ele é sensacional. Você já viu leu o livro Pelos Bares do Paraná? Foi lançado aqui em Ponta Grossa no Tito, quando o Requião era... Não que eu estivesse lá. Um amigo me contou que foi lançado lá, o Requião veio e lançou Pelos Tem Bares as fotos do Paraná. lá ainda. Isso. Eu ainda não tenho esse livro, eu já li o livro, mas eu quero um pra mim, ainda porque... você leu o livro. Eu li antes de querer ser crítica de bar. Mas por curiosidade mesmo, eu nem imaginava. E eu quero ter pra mim, pra eu ler assim quando precisar, sabe? Eu preciso muito desse livro. E, nossa, é bem interessante. É muito legal. E eu preciso mesmo, pra minha pesquisa, inclusive, né? Não tem como. E os bares aqui da nossa região, os botecos, né? Os raízes que abre 7 horas da manhã, né? Já tem cliente, né? Já tem cliente. Eu fico impressionada, gente. A pessoa passa antes, dá uma firmada no pulso para ir trabalhar, né? É tipo academia, então. Mais ou menos. Toma o seu cafezinho preto lá também, né? Mas a pessoa vai cedo já para dar uma aquecida, né? E você sabe que é muito curioso que a partir do momento que eu comecei a frequentar, eu também comecei a enxergar uma coisa que antes eu não via. Eu achava que assim, o povo ia lá, é só bêbado. Que é uma coisa que a gente não pode romantizar dentro do bar, tem que tomar cuidado, porque
o bar ali também tá inserido num contexto que não é legal para muita gente, o alcoolismo. Sabe? Eu tenho que tomar esse cuidado, eu falo nas minhas redes sociais que a gente tem que ter moderação, a gente tem que ter equilíbrio em tudo que a gente faz, e o bar é isso. Mas tem cliente que vai ali tomar a sua pinguinha e ele não é necessariamente alcoólatra. Ele só vai ali, toma uma, vai, sabe? E ok, tem outras histórias, tem outros contextos também, mas tem gente também que vai lá para tomar uma coca. Mas gosta do ambiente, gosta do dono, gosta dos frequentadores. Então, o bar também é isso. E eu comecei a observar que as pessoas vão lá e não é só para você beber cerveja, não é só para você fazer qualquer outra coisa ruim, sabe? Não é só um contexto ruim. Apesar da gente não romantizar, a gente tem que entender que também é um meio de socialização que é normal. As pessoas vão lá para beber um suco, uma coca. Tem muito disso dentro do bar. Sim. E eu tinha um quadro num programa que eu tinha antigamente, no sábado à tarde, na rádio, que o nome do programa era Entreveiro. E era o Abraço pros Bar. Gente, a criatividade que o povo tem para dar nome nos bar é uma coisa impressionante. É impressionante. Eu pensava, mas eu nunca vi esse bar. Porque daí a pessoa nem coloca o nome na frente. É aquele bar, todo mundo sabe, vai lá, né? E daí as pessoas dos bar começavam a mandar mensagem. Manda um abraço aqui pro bar da Rosa Gorda. Um abraço aqui pro bar do como é que é? Do Cabelinho. É muito séria a identidade do dono. E outras é que alguém foi lá e, por exemplo, o nome da senhora era Rosa e ela era gorda. E era o bar que ela ia sempre lá. Ficou o bar da Rosa Gorda. Entendeu? É muito legal. E às vezes são os próprios clientes que dão nome, né, para esses bares. É igual aqui tem uma churrascaria que o pessoal já foi lá no Sujinho. Eu falei, Sujinho? Muito bom, inclusive. E uma churrascaria boa. Sim. Você já foi no Sujinho? Já? Já? Pô, mas se é Ponta Grossense não foi, pelo amor de Deus, tem que ir, né? Não, tem que ir. Passar Lá por lá. tem o selo de qualidade lá dele. Já colocaram algum adesivo lá aprovando. Lá é bom. Ah, né? não, é bom. Não, é muito bom. Meus pais amam o sujinho. É bem lembrado isso aí. O nome é ruim, mas o lugar é bom. Sim, Né? é bem isso. Eu tenho um lugar aqui em Ponta Grossa que já faz... Eu não sei até se esse lugar não fechou também. Depois eu até vou perguntar para você. Foi, eu acho que o lugar que eu notei assim que eu fui mais bem atendida. Porque assim, a pessoa vinha, colocava o nome na comanda, né? O garçom vinha na mesa, colocava o nome na comanda. Na próxima vez que ele vinha, ele já vinha te chamando pelo nome. Entendeu? Nossa, que legal. Ele já vinha te chamando pelo nome. Em Ponta Grossa? Eu achei Chocada. aquilo incrível. Incrível. Foi o lugar assim que eu mais fui bem atendida. Eu acho que não tem mais, porque eu lembro que faleceu um dos donos um tempo atrás. Mas era um lugar que você chegava, tipo, lógico, na primeira vez que você ia, eles olhavam lá o nome. Durante ali o atendimento, eles vinham e te chamavam pelo nome. Aí passou, acho que eu fui mais umas, digamos, 4 vezes lá. De repente você já chegava, já chamavam pelo nome na entrada, que é o mesmo, a pessoa ligava. Eu não sei se eles marcavam, eu não sei que técnica que eles usavam, mas era isso. Olha, isso é muito legal, assim, de você falar, porque o cliente se encanta e ele volta, né? Com a gente aconteceu em Londrina, o cara era sensacional, ele não anotava. Era um lugar maior, mas ele não anotava em nenhum lugar. Na mente dele? O que você pedia. E vinha perfeito, sem erro. Você veio. Aí a gente chegava assim, você veio tal dia, você veio. Não veio uns anos atrás. Cara, sim, sensacional. E ficou assim, eu sempre frequentava lá, assim, porque eu achava muito bom, muito legal. Atendimento em bar é tão importante quanto os outros lugares, assim, de gastronomia. Eu digo que não é só chegar a comida perfeita ali para você comer, até porque, né, estamos falando de boteco, tem que ter capricho, enfim, mas cada bar com o seu contexto, mas o que chama a atenção, o que o cliente gosta mesmo é do envolvimento íntimo ali que você tem com aquele lugar. Cria memórias mesmo. Porque eu nunca esqueci nem dos nomes que o meu pai contava dos amigos dele, dos bares que ele frequentava. Eu não esquecia nem isso.
sabe, assim, e eu, na verdade, uma das minhas melhores, olha só, uma coisa que eu lembrei, nem tinha me tocado, uma das minhas melhores amigas até hoje, eu conheci porque o pai dela era amigo do meu pai de bar, e a gente se conheceu ali, eles faziam churrasco juntos e tal, e assim, sabe, vai criando laços. Cria laços mesmo. Depende de cada pessoa, mas cria, assim. Cria. E quando a gente é pequena, tinha aquela coisa da mãe falar, né? Vai lá chamar teu pai no bar. Né? Quando era perto da casa, né? Tinha. Vai lá chamar teu pai. Hoje a mulher vai junto, né? Hoje ela vai junto. Antes a gente tinha que ficar, a gente só parava na frente e ficava olhando pra ver se o pai via. É bem isso, nossa. E é uma coisa que eu também fui vendo, assim, nessa experiência como crítica. Todo lugar que eu vou viajar, a gente vai a algum bar. É país diferente ou estado diferente. Cada lugar tem uma cultura de bar diferente um do outro, sabe? Muito, muito diferente mesmo. Você que é de outro lugar, né? Não, Acho que sim. você deve... Inclusive, o primeiro tour de bar que eu participei, já tinha um bar que eu já tinha passado em frente várias vezes, que é um prédio antigo, mas eu nunca vou num bar desse. E quando ela me convidou para fazer o tour, a gente fomos lá nesse bar. O primeiro bar que chegou, eu falei, aqui. Aí entramos pro bar. Ela serviu, na época, eu acho que uma porção de calabresa com trem ali. Tão gostosa, que depois eu virei cliente do bar. Lá no Estação. Sim. Boteco da Estação. Boteco da Estação. Boteco da Estação. Lá é maravilhoso. Muito bom. É Acho que... o mesmo Estação PG? Não, Estação PG em Umburanas, que também é ótimo. Mas o Boteco da Estação é da Jéssica. É na frente... Na frente do Santos Dumont, ali, perto da praça? Isso mesmo. Não esse. que eu já tenha ido lá. Não, você só passou na frente, né, Mauro? Lá é maravilhoso, eu adoro. É um bar que eu frequento. E depois um dia eu tava lá, sozinho, sem a Márcia. Aí pensa que não, chegou um pessoal lá pra cantar um tal de Jerimum. É verdade, verdade. Ó, aqui em Ponta Grossa, o Estação PG é um lugar que eu já vim várias vezes e fui sozinha. Lá também é ótimo, né? Lá tem muita opção. É um gastrobar, né? Mas... E eles foram aumentando, porque a demanda deles foram aumentando. Eu fico muito feliz, assim, quando isso acontece, sabe? Porque a gente vê que realmente, se tá aumentando, se eles estão melhorando, é porque tá valendo a pena, as pessoas querem mais. Então, nossa, eu adoro ouvir essas histórias, assim, de que a gente precisa reformar, porque precisa aumentar, porque não tá dando, a galera tá vindo muito. É muito legal, assim, é um empreendimento que as pessoas também estão perdendo. Não tem mais aquele preconceito que tinha antes, né? Uhum. Bares eram poucos, porque... Mas depois da pandemia, isso vou te falar. Mudou muita coisa. Muita coisa. As pessoas começaram a se reunir mais. Acho que todo o contexto de ficar isolado e tudo Acho mais. que tomamos uma consciência maior de que precisamos socializar, né? A gente tem que interagir mais. Mas o Estação PG é o bar que eu mais frequentei, a Mayara sabe, né? Uhum. Aqui em Ponta Grossa. E como ela falou que eu vim de Rondônia, lá a gente não tem muita cultura de rock. Lá é mais sertanejo, forró, essas coisas assim. Mas eu gostei tanto do ambiente, a Lu gosta de falar que eu sou master, né? Porque lá é um bar que realmente vai só as pessoas de 30 a mais. 30 a mais. Então é um bar, um ambiente gostoso, que eu gosto de ir, então vai as pessoas mais... Bar também se tornou isso, né? Tem um público para cada bar. Tem o público do Estação PG, por exemplo, que é rock e tal, mas tem o Capivaras, que também varia muito, assim. Por mais que os dois toquem rock, são públicos Diferentes, são exatamente. diferentes. Tem espaço para todo mundo. E, por exemplo, eu gosto dos dois, mas em momentos diferentes. Mas né? qual que é o teu preferido, Lu? Agora eu tô jogando na Berlinda. O meu preferido... Eu tenho um, qual que é o teu? Desses dois que ela falou? Não, geral, qual o teu bar Geral, preferido aqui em Ponta Grossa? Aqui em Ponta Grossa, eu tenho o Bar do Coração, que é o Baviera, né? Baviera é bom, hein? Do coração. Baviera é muito bom. Eu gosto muito também do Mercenários lá do Serginho. Ai, amo Adoro Mercenários. Nossa, Eu fui umas 2 vezes lá também, muito bom. é muito... Faz um tempo que a gente não vai, né? Assim, mas eu adoro. É o Serginho, né? Ele é incrível, mas o bar em si também é um conceito diferente. É requintado, é sofisticado, mas que também não deixa de ser um bar.
E lógico, né? A afinidade com o dono. Não que eu fosse muito lá, mas eu gostava muito do Baviera por causa do Tatá. Agora o filho assumiu, né? A tocha foi passada, aí eu diminui um pouco as idas lá, mas eu gostava muito do Baviera, inclusive acho que era um lugar que a gente ou terminava ou começava a festa. Exatamente, você tinha essas duas opções. Ou começava ou terminava, né? Não, Baviera marcou uma geração, né? O Pereira, que é dono do botequim, ele era dono lá também, né? Um Sim. tempo, acho que ele foi sócio do Tatá. Sim. E eu lembro muito, tipo, a banda que marcou era a banda que acho que hoje é Armação Ilimitada, mas tinha um outro nome antes, que eu lembro. E que era uma banda que sempre estava lá e era bacana, era aquela época do pop nacional, do rock nacional, e isso ficou muito para essa geração. Para nossa geração, o Baviera daquela época é um Baviera diferente de hoje, né? Sim. Muda, né? São outros tempos e tal. Mas o que eu via assim, hoje, com a cabeça de hoje, como crítica de bar, tinha o Baviera, que era o melhor lugar de rock, era até um dos únicos, assim, que a gente podia ir lá naquela época, né? Que só tinham eles. Era meio que um monopólio ali, tinha até o Bola, mas era uma coisa mais roots, né? Era. Então a galera ia ali no Baviera. O problema disso, na época, né? Não é o que acontece hoje, é que também eram as mesmas bandas sempre. Hoje, os bares Estação PG, Capivaras ou Mercenários, eles trazem a galera de fora, eles trazem bandas pra... bandas Uma coisa que o do Empório underground. fazia muito, né? Ai, o Lembra, Empório, João cara, Silva, sim, era tinha o presente. Empório. O Empório era muito mais vasto, né? Eu era mais do Empório. Eu não sei se a gente é da mesma época, mas assim, eu ia muito no Empório porque eu achava, eu acho que era uma programação mais diferente, assim. E era Era muito mais na época que, tipo, passar ali na Avenida Minch era o... Nossa, né? Eu lembro que o Nazi do Ira, eu trabalhei na rádio, né? Eu lembro que o Nazi arrumou uma namorada no Rio Verde. E isso explicou... Sério? Lembra uma época que o Nazi vinha... Ele vinha sempre, Ia né? direto. 3 por mês pra Ponta Grossa cantar? É porque ele tinha uma namorada no Rio Verde. Chocada. Aí o Pereira arrumava lá pra ele um jeito bom dele ver a namorada. E o Nazi do Ira estava muito presente. Eu não sabia. Um pontagrossense quase. Do Rio Verde. Olha só. O amor, pô, cruza continentes, move montanhas, né? Sim, claro. Não, nada contra. Mas imagina, né? O Nazi foi achar uma namorada no Rio Verde. Achou uma namorada em Ponta Grossa, hein? Se todas as estradas levavam a Roma, nesse caso, todas as estradas trouxeram Ponta Grossa, né, Lu? Com Com certeza. Eu era muito novinha. Nem sabia dessas coisas, os bastidores, nada. Eu ia lá. Nossa, como eu aproveitei. Eu gostava muito. Eu fui bastante no Empório também, era muito bom. E ali a Avenida Minch era um point, né, Mauro? Inclusive frequentada pelo prefeito, que na época era o Joselito Joselito, Canto, né? Joselito. Criador da Avenida Minch. Ele vinha ver a Avenida Minch, ele passava... Eu trabalhei muitos anos com o Joselito. Ele falava, hoje eu vou lá na Avenida Minch, dar uma olhada. Aí ele falava gostava. assim, ele gostava. E foi durante muito tempo, né? Ali Foi. era a rua que acontecia, né? O acontecimento era a rua ali. Sexta-feira, 6 horas, ninguém passava mais Não. ali. Era um inferninho. E era muito legal. Mas os tempos vão mudando, sabe? A sociedade, a cidade vai crescendo, a sociedade vai mudando. E a violência chegou ali, né? Acho que ficou bem mal frequentado. Aí depois era over, você ia ali. Nossa, sim. Gente, lembrei do Gambrinos agora. Gambrinos! Que talvez não era um rooftop, mas era como se fosse, porque era em cima, né? Era muito top. Top demais, gente. Era. Eu adorava Gambrinos. Eu ia... Nossa, eu gostava. Nossa, Saudades. agora você foi... Não, agora Fila você do foi Gambrinos, longe. hein? Dobrando a esquina, A 10 fila. horas da Meu noite. Deus E não do era céu. na Avenida Minchen, cara. Não. O que justifica o sucesso deles, porque era bom mesmo. Era uma entrada cara. Cara, era. não dava mas pra valia- ir todo final de semana? Não, uma vez por mês, talvez 2. Mas assim, era bom. Caramba, era muito bom.
Os lugares aí que lembramos Nossa. aqui de E Ponta lógico, Grossa. né? Eu acho que o maior ambiente que Ponta Grossa já teve foi a Diesel. Não Nossa, era bar, mas Diesel, tinha sim. combustível bar da lá noite. dentro, né? Eu fugi um dia. Ai, minha mãe nem sabe, agora ela vai saber se ela vê. Eu fugi de casa uma vez, pulei a janela e fui pra Diesel com 16 anos, né? Eu era super. Ai, minha mãe não deixava eu sair. Mas todos os meus amigos iam, eu fui, então frequentei Diesel, eu fui umas 3 vezes. Ai, como era bom. Aquilo era um. Eu não sei se eu já vi alguma coisa igual, assim, porque Olha, era um até preço. ficar na Cássio que fila. não conhece, Até era um ficar na lugar fila era que bom, você- né? Ficar na fila era bom, Era Mauro. um lugar que você colocava num mix, Cássio, de boteco, de restaurante, de balada, 3.000 pessoas. Se Muita juntavam lá, Era, cabiam lá. era enorme. Era o point aqui que fazia uma fila que dobrava a quadra toda. E eram 3 ambientes, né? Isso. Era um ambiente assim. Você chegou aí no Leeds? No novo agora. Que Não, teve- não, não. No antigo. Não. No antigo. Não, então era porque era um ambiente assim, com um sofazinho, e era música ambiente, ali você comia. Aí você entrava num outro ambiente, era balada, mas balada mesmo. Descia num assim. porão. Aham. E aí tinha um outro que eu não lembro, acho que era mais rock, né, Mauro? Era Não rock lembro. e lá Era atrás rock. tinha um café pra madrugada, Ah, com umas verdade. TVs, pra você assistir luta, ver futebol, ver as coisas que eram transmitidas via satélite, que também era um tipo de assinatura de TV, né? Então era uma exclusividade. Ele era um lugar que dava pra você largar em qualquer grande cidade do mundo que não passava vergonha. É verdade. Com Vinha gente certeza. de fora. Vinha. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu fui lá com um salto e quebrou meu salto na Diesel. E daí tava todo mundo lá. Eu pensei, gente, eu não vou Não vai me poder ir dizer que tinha embora. um sapateiro lá dentro. esse eu Não, conhecia. não tinha. Eu fiquei a noite inteira com o pé na ponta do pé pra não ir embora. Fiquei, porque todo mundo tava lá. Como é que eu ia sair, né? Aham. Tava legal, não tinha como Não ir embora. tinha Uber, você ia de Não galera tinha. embora, né? Isso, todo mundo, né? Não tinha como. E eu fiquei uma noite inteira com o pé na ponta do pé e o outro com o salto normal. Só pra não ir embora. Pra fazer as honras de quanto tempo ficou na fila. Porque era uma média de 40 minutos na fila pra entrar. E não dava pra ficar descalça. Não, Deus me livre. não dá. Carnavais também, antigamente tinha essa, aqui em Ponta Grossa, tinha uma cultura de carnaval. Ai, não era assim, né? Estamos no sul, né? Mas tinha os clubes aqui, era baile todos os dias. Todos os dias. E eram, assim, bailes mesmo, sabe? O Verde competia com a Miss do Trabalho. Era uma cultura muito melhor. ponto assim. é, E então, também né, a o tradição, ponta- né? Você não falou da tradição, né? Tradição, Ai, o gente. Tradição, Eu gauchesco, fui verdade. algumas vezes no Tradição. Eu fui uma vez, gente, eu achei tão divertido. Lá a gente dançava um vaneirão. Aham. Eu tenho um amigo que separou por causa do Tradição. Do Tradição? Ele tinha um carro tão bonito, um carro vermelho, especial, assim, no começo dos Diferente. importados, E a mulher descobriu, pegou o salto, escreveu do carro, de ponta a ponta, dos dois lados, Tradição. A culpa agora é do bar, né? Não é a vontade dele ir, era do bar. Não, bons tempos. Mas pra Meu vocês Deus. verem, né, como tudo muda. Muda muda. muito. Ó, se você for ver, por exemplo, vamos falar agora de festividades, Minchen. A época que eu gostava da Minchen, não sei se é porque era a minha época de adolescência, era a época que você ia pra Minchen com a camiseta do teu bloco, de bermuda e tênis. Simples. Simples assim. A Você tiarinha. desfilava, isso. Você desfilava na sexta-feira, todo mundo ia desfilar, cada um com o seu bloco. Eu ia com o bloco do Baviera, inclusive. E você ia todos os dias, independente se você trabalhava no outro dia cedo, todo mundo ia todos os dias da Minchen. E ia de tênis, bermuda e camiseta do bloco. Lembra disso, Mauro? Eu só não lembro, Lu, como é que eu aguentava. Eu trabalhava Eu na também não rádio, sei né, como é que eu nesses 10 aguentava. dias, como é que a gente aguentava? Lógico. Mas é que eram você shows bons, Não, né? E muito não Eram só bom. isso, né? A gente dormia dentro do carro, literalmente verdade. acordava na frente É. do emprego e ia trabalhar. Era Gente, nessa época eu trabalhava, sabe aonde? Um emprego foi o único emprego fora de rádio que eu tive. Eu trabalhava na Rainha Center, aqui da avenida. Sim. Meu Deus, gente, parece que eu chegava em casa assim, fechava o olho, abria, já tinha que ir. E a E dona ficava o Elfrida tava lá todo Tava dia. lá, dona Frida, esperando lá, bem feliz da gente chegar, meio com cara, né, de 3 antes de ontem, ou de semana passada, mas a gente ia.
E a gente conversando aqui, a gente tinha a opção, sim. É que eu gosto de rock. Hoje eu sou... Quando a gente é jovem, qualquer coisa é festa. Hoje eu sou chata. Gosto de samba, de pagode. Seletiva. Eu gosto do rock. Gosto mesmo. Mas a gente tinha muito mais opções do que eu acho que a galera de hoje. Porque essa semana mesmo, eu tava conversando com os meus, eu chamo eles de amiguinhos, porque eu tenho a idade da mãe deles lá na faculdade, dos meus amiguinhos da faculdade. E aí eu tava perguntando para eles onde eles saíam. E eles falaram que tem um lugar hoje que é possível sair sem que aconteça um tiroteio ou... Acho que eles estavam exagerando, mas assim, que não possa acontecer... Só um lugar onde não possa acontecer alguma coisa grave, sabe? Porque tá tudo muito violento, sempre acontece briga, droga, assim, rolando muito... Cara, sempre rolou, sabe? A gente não pode ser hipócrita, sempre rolou isso, mas era uma parada assim... usa quem quer, quem não quer, todo mundo deixava... Cada um na sua... E pelo que eu percebo, pelas conversas que eu tenho com essa nova geração, é diferente. Hoje é muito banalizado, sabe? Muito banalizado. Então, são questões diferentes que também fazem com que eles tenham menos opções. Tá muito pior para eles, sabe? Então, é por isso que essa cultura também da balada tá acabando. Não sei se vocês ouviram falar... Culpa das casas, culpa dos condomínios que melhoraram muito a infraestrutura. O único jeito de você sair ninguém tinha uma casa grande para reunir todo mundo, né? Hoje tem. Tem. Sim, as pessoas gostam de se reunir na casa dos outros. Uhum. Então a forma de socializar também mudou. Os bares, por exemplo, eles ficam abertos até meia-noite, no máximo 1, 2 ali. Que era quando começava o gambrinho. Quando começava. Verdade. Você já saía, era 11 e pouco. Sim, então essa cultura mudou tanto que até os horários, os bares, mudaram. É muito raro alguma coisa ficar aberta de madrugada hoje. Muito, muito pouco mesmo. Acho que o único que fica, Capivaras e o Bave. Os únicos. Olha só. Mauro, quanto tempo temos de live? 57 minutos, Lu. Então tá na hora de dizer tchau, Mauro. Diga tchau, Lelica. Ai, tão legal essa conversa, relembrar. Bacana, né? Nossa! Muito bacana. Mayara, muito feliz de conhecer, né? De conversar com você um pouco aqui, saber um pouco aí do teu trabalho. Achei muito interessante. Ai, obrigada. Espero eu que a agradeço. gente possa se encontrar, né, nesse novo projeto, né, Mauro? Por favor, De gente. preferência com a cachaça no meio, né? Com certeza. Já estão super convidados. Quando eu lançar o projeto, eu já venho pessoalmente buscar vocês. Ah, que Traz o maravilha. adesivo, hein? Traz o adesivo. Sim, pode deixar. Mayara, onde que o povo te acha? No Instagram, @crítica de bar. Então, logo também quero lançar o meu YouTube, quando eu começar a viajar mais, ou... Enfim, tô aí fazendo um projeto com o Instagram. Tem também no TikTok, @maicritica, mas no Instagram é o principal, @crítica de bar. Me sigam, por favor. Você, Cássio, onde o povo te acha? O meu no meu Instagram é Cássio Coelho. Queria agradecer a Mai por ter vindo. Eu que recebido o agradeço, convite, Cássio. Tá, Nossa, achei muito chique você aqui, entrevistando. Muito legal. e o Mauro, nós temos que ir lá fazer a crítica das bebidas dela aí. Vamos esperar chegar o adesivo, aí vamos lá, né? Igual o Chico Raiz, colocar o Boa. selo de aprovação e Boa. autenticidade. Vou fazer o adesivo, vou fazer. Legal. E antes da gente encerrar, Mauro, eu quero deixar aqui o convite para o nosso amigo, para o Moacir Fadel, vir aqui no nosso programa, porque ele tem história também, né, Mauro? Saudades de você, ele. Moacir. Vem aí, beijo. Eu adoro o Moacir, um abraço pra ele. Nossa, eu gosto muito dele. Sim, além de ser uma pessoa divertidíssima, né? Ele todo pomposo agora, deputado estadual. Mauro, então, beijo pra você, Mauro. Beijo, Lu. Até a próxima semana. Até a próxima semana, com mais convidados, mais conversas. Beijo, gente. Valeu!